Bom dia a todos e todas. A gente agradece, nós do Lab agradecemos a presença de todos. A gente vai dar só um minutinho aqui para começar, para dar tempo das pessoas irem se conectando. Então, bom dia a todos e todas. Vou passar a palavra para Cristine Maiovski, uma das gestoras aqui do Laboratório de Inovação Financeira e diretora do projeto Fibras, Finanças Brasileiras Sustentáveis da GIZ. Cristine, por favor. Perfeito, muito obrigada, Fernanda. Prezados e prezadas palestrantes e participantes, bom dia. É com grande satisfação que eu posso abrir essa trilha de seminários em nome dos gestores do Laboratório de Inovação Financeira, o LAB. Muitos entre os certamente já são membros do LAB, mas para os que ainda não conhecem, cabe uma rápida apresentação. Então, o LAB é uma iniciativa da ABDE, do BID, da CVM e da GIZ, que se propõe a ser um fórum de diálogo público-privado para, por meio da interação voluntária e da diversidade dos atores, contribuir para o fortalecimento da inovação e das finanças sustentáveis no país. São cerca de 340 instituições participando, representadas por mais de 1.300 pessoas que se dedicam à produção e disseminação de conhecimento e, a partir desse conteúdo, a elaboração de contribuições regulatórias e pilotagem de produtos e de estruturas financeiras inovadoras. O trabalho é realizado por meio de 4 grupos de trabalho: GT Finanças Verdes, GT Fintech, GT Instrumentos Financeiros e Investimentos de Impacto e o GT Gestão de Riscos ASG Transparência. E no âmbito desse último GT, que estamos promovendo essa trilha sobre biodiversidade e capital natural nas finanças sustentáveis. É um tema extremamente importante e atual para o desenvolvimento sustentável e o futuro do Brasil e do mundo. O Brasil, o país mais biodiverso do mundo, está passando por uma perda de florestas e outros ecossistemas enorme, degradação de solos e águas e uma exploração excessiva de recursos naturais. Isso representa uma ameaça muito séria aos meios de subsistência, às perspectivas econômicas do país e, ultimamente, à sociedade. Uma ameaça que é exacerbada na interação com as mudanças climáticas. É fundamental que os impactos, dependências e custos das atividades econômicas sobre a biodiversidade e o capital natural sejam incorporados adequadamente nas decisões financeiras e empresariais. Precisamos de políticas e instrumentos que incentivem a adoção de práticas sustentáveis e a preservação da biodiversidade e do capital natural. É importante sensibilizar, formar conhecimento e fomentar atividades econômicas e financeiras que não prejudiquem a natureza, estimulam a restauração das áreas degradadas e promovem o uso sustentável dos recursos naturais. Esperamos que essa trilha de seminários estimule o debate e iniciativas dos vários atores interessados.
Com isso, eu agradeço a presença de todos e todas, agradeço a todas e todos que têm contribuído a realizar esse evento e desejo um excelente início dessa série de seminários. Muito obrigada. Obrigada, Cristine. Bom, novamente, bom dia a todos e todas. Meu nome é Fernanda Faio e eu sou a coordenadora aqui do grupo de trabalho ASG Clima e Biodiversidade do LAB. O subgrupo de biodiversidade, que faz parte desse GT, começa hoje com a trilha LAB de biodiversidade, clima e biodiversidade nas finanças sustentáveis. O trabalho do GT ele é muito baseado numa compreensão de que o desenvolvimento sustentável é um processo integrado e que a preservação da biodiversidade é uma condição essencial para alcançar esse desenvolvimento. Nesse sentido, a nossa trilha tem o objetivo de discutir a importância da biodiversidade para as finanças sustentáveis, abordando conceitos amplos como biodiversidade de capital natural, até temas mais específicos, como a biodiversidade agropecuária, florestal, marinha, costeira, riscos financeiros e as convenções das biodiversidades internacionais. Essa trilha é composta por 8 seminários, esse, como eu disse, abre essa trilha. Cada seminário vai contar com a liderança de um membro do GT, e que vai trazer o seu conhecimento e a sua expertise direcionada para fazer com que cada seminário cumpra seu papel de uma forma melhor. Cada seminário vai produzir, além disso, uma nota técnica específica sobre os temas abordados, e no final dessa trilha, que deve terminar agora em dezembro desse ano, a gente vai produzir um relatório com um compêndio de todos os temas que são abordados aqui. Então, nesse sentido, o GT vai contribuir para essa discussão tão importante, como a Cristina trouxe agora no começo, tão importante para o Brasil e tão pouco discutido. Como eu disse, o primeiro seminário vai falar sobre a importância da biodiversidade do capital natural para as finanças sustentáveis, as ações que estão sendo realizadas no Brasil e no contexto internacional. Então, eu tenho um prazer enorme de agradecer aos nossos palestrantes, a Karen Oliveira, que está aqui, da Nature Conservancy Brasil, e o David Rusnock, não sei se eu estou falando certo, da Climate and Company, que eles vão compartilhar conosco os seus conhecimentos. Eu quero agradecer especialmente aos membros do GTASG, que trabalharam incansavelmente nesse processo. O GT trabalha de uma forma muito colaborativa e esse foi um projeto que nós começamos ainda no final de 2022. Eu quero agradecer a todas as lideranças de todos os seminários. Quero fazer um agradecimento especial para a Eunice e para a Larissa, que são incansáveis aqui nos trabalhos do Lab, e hoje, em especial, mais especial ainda, para a Thaís Tanuzzi e para a Sofia Carra, que estão coordenando esse processo de hoje. A Thaís, ela possui mais de anos de experiência em finanças sustentáveis e atualmente ela está trabalhando na FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, na diretoria de sustentabilidade, cidadania financeira, relação com o consumidor e autorregulação. A Thaís é geógrafa e tem MBA em gestão de negócios socioambientais. E mestrado, desculpa, Thaís, quase que eu perco o mestrado, eu acho terrível isso de ficar cortando a biografia. E ela também tem mestrado em meio ambiente, engenharia ambiental, e tem trabalhado no setor público e privado nessa área de sustentabilidade também há muitos anos, e ela está atualmente terminando o doutorado dela, na verdade ela acabou de entregar a tese dela em ciências agrárias lá na Alemanha, e veio aqui para o Brasil para dar essa palhinha para a gente. Ela atua junto da diretoria executiva na Aliança Brasileira de Finanças e Investimentos Sustentáveis, a Brasfi. Então, eu passo a palavra para nossas anfitriãs de hoje. Muito obrigada, bom trabalho a todos e todas.
Obrigada, Fernanda. Obrigada, Cristine. Obrigada também a toda a equipe do Lab. Como a Fê já me apresentou, né? Sou Thaís Tanu, sou membro do GT do Grupo de Trabalho de Riscos ESG Clima e de Biodiversidade do Lab. E represento a Febraban aqui hoje e quero, né, apresentar para vocês aqui o webinar de Biodiversidade e Capital Natural das Finanças Sustentáveis, que é o primeiro, então, webinar dessa trilha de Biodiversidade e Finanças. Então, como membro e em nome do GT também, gostaria de dar boas-vindas a todos. Mais uma vez, foi até impressionante a adesão das inscrições aqui, a gente ficou muito feliz. Então, dando início aqui aos nossos trabalhos, o objetivo da conversa de hoje é apresentar os principais contextos relacionados à biodiversidade, capital natural, e, né, criar essa base para também falar um pouco das relações desses com as finanças sustentáveis e outros temas que são frequentemente pauta dessa área, como a pauta climática, por exemplo. A gente vai ouvir alguns especialistas que vão destacar como que ela está sendo endereçada tanto no Brasil quanto no contexto internacional. E os seminários seguintes aprofundarão um pouco mais especificamente em alguns dos pontos e os conceitos-chave que abordaremos no evento de hoje, que vai fazer essa grande introdução. Então, apresentando formalmente aqui os nossos convidados, vou convidar a Karen, que é diretora de Políticas Públicas e Relações Governamentais na The Nature Conservancy, a TNC, no Brasil, que é uma organização global de conservação ambiental que atua há mais de 35 anos no Brasil. Na TNC, a Karen vem trabalhando nas agendas de clima e biodiversidade, com foco em políticas públicas, mecanismos financeiros, e que contribuem para zerar o desmatamento, consolidar áreas protegidas e fortalecer a governança ambiental e territorial, principalmente no bioma amazônico. Os seus 20 anos de experiências incluem trabalhos de cooperação internacional entre Brasil, África e América Latina e iniciativas relacionadas a fundos ambientais, planejamento e gestão ambiental para implementação de políticas públicas. E também convido o David Rusnak, que também vai contribuir aqui no nosso debate, que é diretor e cofundador da Climate & Company, que é uma think tank alemã em finanças sustentáveis e tem trabalhado principalmente nos desafios de mitigação das mudanças climáticas, proteção da biodiversidade, uso da terra, mudança no uso da terra e florestas, gestão de riscos, finanças e política climática. A Climate & Company tem profundo conhecimento e experiência técnica em finanças sustentáveis, em particular na União Europeia e na América Latina. O David atuou por mais de 20 anos no setor financeiro, trabalhou como gestão de projetos no Brasil junto ao banco alemão KfW. O David fala até um pouquinho de português, mas hoje ele vai apresentar o tema em inglês, e aí por isso gostaria de lembrar a todos os participantes que a gente tem a tradução do webinar aqui pelo Zoom, em português e inglês. Então, você pode selecionar o canal português, o canal inglês ou o canal de áudio original no botão de tradução inferior no Zoom. E antes de passar também para os palestrantes, eu gostaria de lembrar que depois das apresentações a gente vai ter uma sessão de debate e a gente incentiva para que todos participem enviando a pergunta pelo Q&A, né, um botão também na barra inferior aqui do Zoom, para que a gente possa, então, ter a contribuição de todos aqui nesse evento, né, que estamos querendo construir no coletivo. E depois todos esses eventos vão ficar disponíveis posteriormente no YouTube do Lab também. Então, vamos lá? A Karen, queria conversar então com você e ouvir um pouquinho da sua percepção à frente da TNC e acompanhando essa agenda há tanto tempo, sobre como que se dá essa relação entre biodiversidade, capital natural e finanças, entender também um pouco como essas agendas se relacionam à agenda climática, né, com foco também no Brasil, e sobre os principais acordos internacionais estabelecidos para endereçar essa temática e como a gente pode contribuir com a promoção dessas discussões no país, criando essa base de discussão aqui que a gente está propondo nesse primeiro webinar. Muito obrigada, Thaís. Bom dia a todos e todas. Primeiro, quero deixar meu agradecimento a toda a equipe do Lab por esse convite.
né? Uma oportunidade única, como a Fernanda muito bem já disse, de debater um tema tão importante e que, de uma maneira geral, quando nós comparamos a agenda de clima com a agenda de biodiversidade, a de clima é muito debatida, né? A gente busca muitas soluções, e a de biodiversidade vem ali timidamente, né? Correndo atrás da agenda climática. Para facilitar o nosso raciocínio, dentro dessas perguntas que a Thais colocou, eu tenho uma pequena apresentação, assim, só mesmo um roteiro para nos ajudar, e assim a gente vai conversando. Então, eu acho que primeiro é importante a gente nivelar os conceitos, né? E se você puder passar o próximo slide, por gentileza. Por que é tão importante falar de biodiversidade, afinal de contas, né? Primeiro que, quando a gente está falando de biodiversidade, nós estamos falando da diversidade dentro das espécies, entre as espécies e das espécies com o ecossistema. Então, é desse lugar de fala que a gente parte para entender a importância dessa temática, né? Hoje, a vida selvagem ela sustenta, né, toda essa lógica dos ecossistemas, que são justamente aqueles que recebem as espécies dos quais nós dependemos. Ao mesmo tempo, uma biodiversidade equilibrada, ela garante saúde e segurança alimentar. Atualmente, nunca se viu uma perda de biodiversidade tão grande quando comparada historicamente à evolução do planeta. E olha que nós somos ali em torno dos 8 bilhões de pessoas vivendo dentro do planeta, né? Isso significa mais ou menos 0,01% das espécies. Só que esse 0,01% das espécies tem provocado a perda de mais de 80% de toda a biodiversidade planetária. Então, é a partir desse ponto de desequilíbrio que a gente percebe que, se nós não revisitarmos esse processo, os danos serão irreversíveis. E, nesse sentido, para além da biodiversidade sustentar os ecossistemas dos quais a vida depende e, ao mesmo tempo, garantir essa saúde e a segurança alimentar que nós necessitamos, ela também é parte essencial do processo de solução para as mudanças climáticas, né? Hoje, só para a gente ter uma ideia, a destruição global de florestas, ou seja, a perda de cobertura vegetal globalmente, chega a mais de 11% de todas as emissões globais de gases do efeito estufa, né? Por outro lado, se a gente tem uma biodiversidade equilibrada, ela é muito boa para a economia. 40% de toda a economia global depende ou dos serviços que a biodiversidade oferece ou dos insumos que ela representa. Desse total, 80% está diretamente relacionada às necessidades das pessoas mais vulneráveis. Além disso, a biodiversidade também é parte integrante da nossa cultura e da nossa identidade, né? É muito curioso como os países usam elementos da biodiversidade para representar a sua identidade, ou a religião usa elementos da biodiversidade, ou seja, ela está presente no nosso dia a dia em todos os setores. Mas e daí? Para onde a gente vai, né? Quando a gente fala desse assunto, o primeiro ponto é a questão da monetarização, desculpa, a palavra me sai, mas mais do que isso, a valorização, né, dessa biodiversidade, e, nesse sentido, colocar um preço nela. E aí a gente deixa de falar da biodiversidade apenas enquanto um ativo, e passa a falar um ativo ambiental, e passa a falar dela também como um ativo social e econômico. E aí a gente começa a ter a diferença entre aqueles recursos que são os recursos
renováveis, os recursos naturais renováveis, e aqueles que eles chamam de não renováveis, mas que eu atualmente tenho chamado de recursos em conservação. E vou dizer para vocês por quê. Os recursos renováveis que normalmente a gente considera, né, por exemplo, água, né, o próprio ar que respiramos e tudo mais, se nós formos pensar, está cada vez mais escasso. Hoje, o risco de segurança hídrica é muito maior, por exemplo, do que o risco da gente perder um recurso não renovável, por exemplo, como o urânio. As reservas de urânio globais que representam um recurso não renovável, não se imagina tal nuclearização do mundo que utilize toda a quantidade de recursos de urânio que a gente tem no planeta. Então, quando a gente fala do renovável, achando que ele é infinito, ele não é. Se não houver um uso sustentável desses recursos renováveis, que são fundamentais para a manutenção da vida como hoje nós conhecemos, nós realmente teremos um agravamento de toda essa crise climática que a gente já vem atravessando. Nesse sentido, é importante a gente entender a biodiversidade, então, a partir do que ela nos oferece. E, na prática, o que ela nos oferece são serviços, né? São os serviços ecossistêmicos, que estão aí representados na captura do gás carbônico, como a gente já vem falando, na questão da polinização, que é fundamental para a agricultura, na questão dos alimentos, da água, entre outros exemplos, né? E é muito curioso os valores que isso representa, globalmente falando, dentro do produto interno bruto dos países. O próximo. Nesse sentido, por que é tão importante a gente trazer essa noção de valoração, né, desse capital natural, né? Primeiro, porque ela realmente precifica, né? Ela dá um entendimento melhor de quais são os bens e serviços prestados pela natureza. Depois, porque você vai ter um valor de uso, né, que pode ser direto, que pode ser indireto, ou que pode ser uma opção, por exemplo, a própria questão da repartição de benefícios do patrimônio genético. Então, esse valor de uso traz também uma noção de como nós podemos melhor direcionar, né, esses estoques de capital natural, que são, na verdade, finitos, e também tomar a decisão melhor, e isso refletido dentro das políticas públicas, de, inclusive, não usar esse capital, né? Além disso, parte dessa valoração, ela está diretamente relacionada, né, à necessidade de bem-estar das pessoas, ou ao contrário, né, a carência, a tendência de escassez que esse produto gera, e aí a perda desses bens e serviços ecossistêmicos e, consequentemente, a perda de qualidade de vida, que é muito do que nós estamos enfrentando hoje, principalmente quando a gente vê, né, eventos climáticos tão radicais como nós temos observado nos últimos anos. Além disso, apesar dos modelos nem sempre refletirem com total eficiência os valores existentes, mas é calculado que mais de 44 trilhões de dólares envolvem essas atividades, né, econômicas e atividades sociais que dependem totalmente da natureza. É dentro desse contexto que a gente traz essa reflexão sobre a valoração. E aí, o próximo. E como vocês já puderam perceber, né, dentro do que eu estou falando aqui, a relação entre clima e biodiversidade, ela praticamente uma retroalimenta a outra, né?
se, por um lado, as alterações climáticas prejudicam diretamente, né, a biodiversidade pelo estresse gerado na necessidade de adaptação das espécies a esse novo cenário, ao mesmo tempo, a perda dessa biodiversidade, a perda da cobertura vegetal, os danos causados, né, aos nossos oceanos, aos nossos rios, no caso dos oceanos, principalmente os corais, que têm uma capacidade de, né, absorção de gases do efeito estufa significativa, faz com que a crise climática seja também acelerada. E, como nós sabemos, né, as principais atividades responsáveis pelas emissões dos gases do efeito estufa, apesar que nos países, né, desenvolvidos, grande parte está associada à geração, a consumo de combustíveis fósseis, quando nós olhamos globalmente, a maior parte das emissões se relacionam a ações de uso desordenado da biodiversidade, né, ou do uso econômico desse bem natural. E sendo que, no caso do Brasil, 44% de tudo que a gente está emitindo vem da mudança do uso do solo, da mudança no uso do solo, e o que torna, por um lado, o desafio grande, mas, por outro, muito mais fácil a gente pensar na construção de soluções, principalmente soluções baseadas na natureza, que a própria biodiversidade nos oferece. O próximo. E aí, a partir do momento que a gente começa a trazer esse entendimento, que a biodiversidade é uma forma de capital, é um capital natural que pode ser renovável, mas que, para que ele se mantenha renovável, ele precisa de um esforço de resultados de conservação. E que esses resultados de conservação e que esses serviços que a biodiversidade nos oferece na forma de serviços ecossistêmicos, e a gente consegue entender o valor disso, a gente começa a entender que existe uma dificuldade de financiamento grande para que esses resultados de conservação que a gente tanto necessita para manter as atividades econômicas e, ao mesmo tempo, né, ter esse equilíbrio necessário, né, entre desenvolvimento e meio ambiente, que o gap de financiamento é grande. É claro que os modelos, né, eles não são exatos, né? São modelos, né? Então o nome já fala. Mas eles nos trazem uma dimensão muito interessante do processo. Então, esse estudo que eu estou aqui compartilhando com vocês foi trabalhado pelo professor Lovejoy, com o pessoal da Universidade de Cornell e nós, na TNC, globalmente, e a gente chegou nesse valor, né, de 44 trilhões do PIB global, dependendo da natureza e dos seus serviços. Porém, esse fundo global, esse fluxo global, né, de fundos para a proteção da biodiversidade, que hoje nós dispomos, né, então, quando a gente olha globalmente, todos os recursos que estão sendo anunciados, eles estão aí girando, no máximo, em torno de 143 bilhões de dólares, né, sendo que a necessidade anual, quando a gente fala em termos de tornar a sustentabilidade ecossistêmica mais efetiva, pode chegar a 967 bilhões de dólares. Isso significa uma estratégia para bloquear a perda da biodiversidade globalmente. Quando a gente junta tudo isso, isso revela para nós que nós temos um déficit aí de financiamento que pode chegar a 824 bilhões de dólares quando a gente fala em frear a perda de biodiversidade globalmente. O próximo. E é nesse contexto que nós avançamos dentro
das discussões internacionais sobre a biodiversidade, né? Como vocês sabem, existe, da mesma forma que existe a Convenção do Clima, existe a Convenção de Diversidade Biológica, e a Convenção de Diversidade Biológica estabeleceu, primeiramente, as metas de Aichi. As metas de Aichi, ela trazia justamente um conjunto de iniciativas que tinha como finalidade bloquear essa perda de biodiversidade, mas, ao mesmo tempo, trazer um uso sustentável mais efetivo desses recursos que nós tanto precisamos e desses serviços. Dentro dos parâmetros da Convenção, essas metas venceram em 2020, né? Que foi justamente quando começou a pandemia. A primeira pergunta foi, como foi, né, o alcance das metas? Foi um total fracasso, né? Principalmente quando a gente observa o gap de financiamento existente? Nós não podemos dizer que foi um total fracasso, né? Muitas coisas avançaram, né? Os países construíram legislações, aumentaram a quantidade de áreas protegidas, trouxeram mecanismos financeiros, mecanismos econômicos que permitiram um uso mais sustentável desses recursos naturais. Porém, ainda assim não suficiente. E foi nesse contexto, ou seja, de término das metas de Aichi, né, de vencimento do prazo das metas de Aichi, que ia até 2020, e um cenário global de pandemia, que começou-se a discutir o novo marco global da biodiversidade, né, que, no caso, na época, ia ser realizado na China, e, por conta de toda a situação, foi postergado por 2 vezes, e acabou sendo realizado em Montreal, no final do ano passado, conhecido como a COP15. Né? E aqui é um pouco agora o que eu começo a compartilhar com vocês, de como a COP15 tenta endereçar, né, esses conceitos e essas dificuldades e esses desafios que a gente tem pela frente, uma vez que as metas de Aichi trouxeram, vamos dizer assim, um primeiro caminho a ser trilhado, mas que por si só não foram suficientes para fazer a mudança sistêmica tão necessária para a gente ter esse equilíbrio fundamental em relação ao uso dos recursos naturais. Parte da campanha se baseou na construção do conceito de natureza positiva. E muito do que vinha se discutindo é se, analogamente, na agenda de clima, existe uma meta, né? Existe uma meta de manter o aquecimento global abaixo de 1,5 graus centígrados. Qual seria a meta da biodiversidade? O que seria necessário para que a nossa curva chegasse, né, naquele seu ponto máximo e, a partir daí, deixasse de ser uma curva negativa, né, e voltasse realmente em termos de prazos, né, dentro de um espaço de tempo, ou seja, e aí você passa a considerar a relação espaço, né, ou seja, diferentes territórios, dentro de um contexto espacial, e o que seria, então, necessário para que, até 2050, a natureza pudesse se recuperar de uma forma a reduzir a crise climática, né? Ou seja, contribuir para a meta de 1,5 ser realmente atingida e, ao mesmo tempo, manter os serviços ecossistemas que todos nós dependemos e que traz o nosso bem-estar. O próximo. Então, graficamente, essa é a ideia, né? Ou seja, como é que a gente chega a essa perda líquida zero, né? E faz essa curva de inflexão, né, mudar dentro desses parâmetros. No que isso está baseado? É o que a gente vai ver no próximo slide.
basicamente em soluções baseadas na natureza, né? Ou seja, a própria biodiversidade, com um pouco de ajuda, ela consegue construir as soluções que nós mesmos necessitamos. Então, na hora que nós falamos em investir na restauração florestal de espécies nativas, ou com sistemas agroflorestais, ou trabalhar a integração lavoura, pecuária e floresta, ou, ao mesmo tempo, trabalhar na questão da qualidade de água e outros elementos que estão aí, ou seja, não são soluções que não existem, são soluções que estão à nossa disposição e que o que nós precisamos é de um acelerador, é acelerar o processo para fazer com que essa curva saia desse momento de inflexão. E foi isso, então, o próximo, que foi debatido à exaustão em Montreal. Eu sei que alguns de vocês estiveram lá, a gente, inclusive, realizou o Brazilian Day. Foi um grande desafio, né? Nós ainda estávamos saindo da pandemia, né? Teve alguns momentos durante a negociação que acho que quem estava lá, principalmente, né, do setor privado e da sociedade civil, teve horas que a gente achou que não ia dar certo, que o documento não ia sair, mas depois de muitas controvérsias, se chegou, então, em algumas conclusões que são chave nesse processo de acelerar as soluções que já existem e de identificar os recursos que são necessários, ou seja, a gente já sabe mais ou menos quanto custa a conta, e custa muito caro, mas da onde esse dinheiro pode vir, né? Então, nesse sentido, a conferência traz essa estrutura de monitoramento das bases, das diretrizes, para que a gente possa entender melhor como essa solução pode ser implementada. Ela, ao mesmo tempo, estimula os países a rever as suas estratégias nacionais de biodiversidade e os seus planos de ação, né? Ela cria um ambiente favorável para a mobilização de recursos no momento em que ela anuncia um fundo global de biodiversidade, coisa que até então não existia, e traz também toda uma discussão, né, sobre a questão de repartição dos benefícios vinda da questão do patrimônio genético. O que eu ainda quero destacar nesse ponto é o seguinte, essa é uma oportunidade única, né? O Brasil ele vai começar agora o seu processo de renovação da sua estratégia de biodiversidade na construção do seu relatório nacional, e é aí que a gente consegue fazer realmente um processo de influência mais incisivo, inclusive com os resultados e com as soluções e com os modelos que a gente vem trabalhando. Inclusive, o LEB é um ótimo exemplo disso, com várias ideias e projetos e pilotos concretos que podem contribuir nesse sentido. O próximo. Além disso, o que esse marco internacional da biodiversidade nos traz? Primeiro, existe uma discussão muito grande, unifica a Convenção da Biodiversidade com a Convenção do Clima. Não, aqui nunca valeu tanto a máxima do responsabilidades comuns, porém diferenciadas. O clima é o clima, a biodiversidade é a biodiversidade, mas, óbvio, eles se complementam. Então, isso ficou muito claro no documento resultante da COP15. O outro ponto que traz um desafio que pode parecer simples, mas não é o que eles chamam da Meta 3030. A Meta 3030 é justamente a representação física daquilo que eu estava dizendo, da natureza positiva na relação espaço-tempo. Significa que os países globalmente terão até 2030 que alcançar pelo menos 30% de áreas protegidas em seus territórios. A situação do Brasil é bastante confortável, porque
Hoje nós já temos, se a gente considerar só as unidades de conservação terrestres e aquáticas, e aí as nossas áreas de proteção oceânicas têm um papel muito importante, a gente já está ali na casa dos 28%. Se a gente inclui as terras indígenas, a gente ultrapassa os 30%. Se nós ainda considerarmos os outros mecanismos, né, de conservação, né, que a gente chama das OMECs, você ainda amplia mais esse percentual de terra protegida. Porém, a efetividade desses territórios não é suficiente para bloquear a perda da biodiversidade. E aí a gente volta lá na história do gap de financiamento, né? Porque você cria o processo, mas você não consegue, muitas vezes, implementar. E os resultados né, do GBF, do Marco Global pós-2020, deixa isso muito claro. Ou seja, países que não estão ainda dentro do percentual necessário precisam chegar lá. E aqueles que já estão precisam ter mecanismos efetivos para a consolidação dos seus processos, né? O que eu acho também muito interessante nessa discussão, que a gente fala, e aí volta lá nos serviços ecossistêmicos, a gente sempre fala de água, né? Da qualidade da água, da necessidade da segurança hídrica e tudo mais. Mas, curiosamente, o uso sustentável da água, a proteção dos rios, eu aí estou falando bem de água doce, porque oceanos têm uma outra dinâmica, até por conta das relações comerciais, né, de ser um meio ali de fluxo, de transporte, de carga e tudo mais, mas água doce nunca era tratada com um capítulo específico dentro das convenções. E, surpreendentemente, tanto nos resultados da COP27, né, lá em Sharm el-Sheikh, como na COP15, você tem um artigo destinado a garantir o aumento da proteção, né, dos corpos de água doce. Isso é fundamental para a garantia da nossa segurança hídrica. Aqui, nesse resumo que vocês estão vendo na tela, estão aí os principais elementos resultantes, né, desse marco global, e tem alguns pontos assim que para a gente que nos chama a atenção, né? Primeiro, a questão dos subsídios perversos à agricultura, por exemplo, ou seja, um esforço de redução desses subsídios perversos, né? E que é muito representativo. Depois, a questão do uso de agroquímicos também merece um destaque, né? Depois, a questão da integração da biodiversidade em todos os setores, né? Econômicos e financeiros. O foco na busca de financiamento também é um outro destaque, e acho também que aqui é muito interessante trazer a decisão de que as empresas, né, que as empresas e as instituições financeiras divulguem seus impactos, né, e a dependência que ela tem em relação à biodiversidade, adotando medidas legais e regulatórias para garantir que isso realmente aconteça. Então, são alguns destaques que eu faço do documento final e que impactam diretamente o nosso dia a dia. E que, dentro desse processo de retomada, né, que o governo federal está estabelecendo, e reorganização para a apresentação do relatório nacional, todos nós teremos um papel muito importante. E aí, o que a gente pode fazer? Vamos para o próximo slide. Primeiro ponto é o próprio Conselho Nacional de Biodiversidade, né? Nós tivemos uma perda na administração passada em relação à representação da sociedade civil,
do setor financeiro, do setor privado como um todo, e agora há a oportunidade de uma participação paritária e deliberativa dentro do CONABI. Então, usar os espaços de governança existentes para fazer essas soluções que são construídas, que são debatidas, chegar para uma incidência direta nas políticas públicas é fundamental. E o CONABIO é peça-chave nesse processo. Depois que o governo já está anunciando que vai abrir um processo de consulta pública, né, para revisão das estratégias nacionais, né, e o seu plano de ação. Essa consulta pública ainda não foi anunciado, né, como ela vai se dar e tudo mais, mas ela é chave. Ela é chave a gente ter contribuições concretas no sentido de mostrar, sim, resultados, mas também de fortalecer essas soluções. E depois, o outro ponto que é muito importante dentro do anúncio do Fundo Global de Biodiversidade é o uso do GEF como o instrumento, né, financeiro a ser o ponto focal para essa iniciativa. E, nesse sentido, o protagonismo do Brasil, né, na agenda ambiental volta com força. A reunião do Conselho do GEF vai acontecer em junho, no final de junho, em Brasília, e haverá um espaço, inclusive, para a participação, né, da sociedade civil, do setor econômico e financeiro, levando suas contribuições e participando, né, do debate ali por meio dos mecanismos de consulta. Então, a partir do momento que o GEF vai ser a principal fonte de financiamento, ter ele também nas nossas discussões e dos mecanismos que ele pode utilizar, principalmente mecanismos que possam ser inovadores, e aí eu vejo bem um dos pontos, né, que, inclusive, dentro do Lab, inclusive em outras forças-tarefas, existe a discussão, né, de como as finanças verdes se somam dentro desse processo e que a gente pode explorar um blended finance, né, com vários atores contribuindo nesse processo, e outras iniciativas, passa a ser chave, principalmente quando a gente observa a demanda dentro do gap de financiamento, que muito possivelmente não vai ser só um dinheiro público, né, mesmo com todos os países doadores investindo fortemente, que vai ser suficiente para enfrentar o problema existente, né? A gente vai precisar de um pacto entre todos para construir essas soluções. E aí eu paro por aqui, passo para o David e deixa mais tempo para a gente debater. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Karen, foi ótimo, né, a gente conseguir entender um pouco desse contexto, que vamos depois abordar várias vezes aí na trilha de biodiversidade aqui do Lab. Muitíssimo obrigada. Antes de passar para o David e para a gente também seguir para ter bastante tempo para o debate, queria só lembrar aqueles que talvez chegaram mais tarde que a gente está com a opção de interpretação, né, de tradução, e a apresentação do David vai ser feita em inglês, então aqueles que precisarem, a gente está trazendo o debate mais inclusivo possível. David, passando a palavra para você, sei que, né, vocês apresentaram até para a gente aqui na Febraban, na Climate Compact, fizeram algumas pesquisas, lançaram alguns materiais que mostram um pouco desses desafios, né, para endereçar esses gaps aí que a Karen comentou, né, bastante conosco. E, né, esses desafios... Muito obrigado. É grande prazer ter a possibilidade de apresentar o Climate and Company e nossas ideias na área de financiamento sustentável. And now I switch to English, as I guess it's easier for all of us. I hope you have my slides. There is some overlap with what Karen presented, so
I can maybe jump from one or other slide. Yeah, first of all, we are one of the largest sustainable finance think tanks in Germany and working since a couple of years on sustainable finance instruments. My background is, as I said, I have worked 20 years at KfW Banking Group, some years also in Brazil. And I think the topics that LABI is putting on the agenda this year is biodiversity is so important. We as bankers have learned the lessons that climate change is important and it impacts our portfolios. But bankers are just starting and very slowly to understand that the biodiversity risk that is connected to climate risk is also affecting our portfolios. Yeah, and we need to act as bankers. And therefore, the work that you are doing, this sensitizing, but also finding solution is so important. Next slide, please. I'm going to talk on three topics. The relevance of the biodiversity for the financial sector. There's some overlap with current, so I can jump. Then international developments in sustainable finance, especially COP15, and but more looking on the impact for disclosure. And finally, a controversial aspect on the upcoming supply chain regulation. And I have three messages at the end of the day, and I'm gonna say them now. First, if we really want to achieve the sustainable development goals or the biodiversity targets or the NDCs, we need to mobilize the private sector, and private capital. And when I talk about private sector, and Karen did as well, it's not foreign direct investments only. It's also the private capital of those countries, national private capital that needs to mobilize. And that's the first message. The second message is that we believe, and that's why Climate & Company is so heavily engaged in sustainable finance instruments, that these instruments can, under certain conditions, contribute to more capital market transparency. This capital allocation is better allocated to those sectors that we consider as relevant, so especially climate-friendly and biodiversity investments. So this is the second assumption why we as Climate & Company are so heavily engaged in these topics. Third, a lot of sustainable finance instruments, namely taxonomies and disclosure regulation, is upcoming. It's amazing what happens at the moment in Europe. Yeah, it's amazing what kind of regulation is upcoming, and it all can contribute to this capital market transparency. A lot of taxonomies and a lot of disclosure system is not good. It needs to be harmonized, it needs to be aligned, and it needs to be ambitious. And it's the moment that we really need to take care on this issue, that those sustainable finance upcoming, they need to be harmonized and they need to be ambitious in order to achieve our targets. Next slide. So first topic, the relevance of biodiversity for the financial sector. There are two slides. The first one has mainly been presented by Karen. So next slide, I will just briefly say that we know that biodiversity is at risk. And I just looked this morning on the famous IPBES report on Latin America. And it's really sad when you read the danger that is there for biodiversity. We know that there's a huge dependency on biodiversity. Karen also presented the number of $44 trillion
I took in that moment the opportunity to look at the website how many zeros a trillion has. Yeah, it's a 1 with 18 zeros, and it's nice to have that number, but and bankers react to numbers, but I think we need to get more feeling what it really means, a trillion, and the risk that is involved. And Karin also mentioned this huge financing gap. I have here the number until 2050. But it's immense. And as said, I don't believe that the public sector will be able to close the financing gap of 4.1 trillion. And I don't believe that an institution like GEF with innovative financial institution will close the gap. We need more, and we need transparency on the capital market in order to redirect the millions from bad to good investments. Next slide. And what makes me happy as an ex-banker is that biodiversity risk seems to be popping up on the agenda of central banks, of regulators, like the European Central Bank or the German BaFin, because if it's on the radar of those institutions, then bankers react. Yeah, it was so nice to see how bankers react when climate change was mentioned at the German BaFin the first time in 2011, and bankers reacted to that. So it's so important that those regulators mention the biodiversity risk. And I liked very much a work of the Dutch Central Bank, where they looked at the biodiversity risk in Dutch banking portfolio. Of course, a lot of agriculture in it, yeah, depending on biodiversity. The French made a nice study, and I just saw the World Bank looked at Brazilians' non-financial corporate loan portfolios, and yeah, nearly half of it is somehow related to biodiversity risks. So it's so important that these regulators touch that issue, because it really, and we know that bankers really look what regulators do, and then they react. Next slide. Yeah, some international development in sustainable finance that we consider as relevant. Next slide. And when we look at the core elements of sustainable finance framework, we look at taxonomies, that is a common classification of economic activities, and of disclosure regimes for financial and non-financial entities that shall, I say shall because it's not always the case, provide information, useful information to investors. And that's something that I will not touch in my presentation. Tools, a broad tool box for companies that at the end of the day need to translate sustainable finance instrument into real investments. Next slide. Yeah, and next slide, and I will now talk about disclosure. We can jump from this to the next. The picture is nicer because target 15, COP15 was mentioned by Karin. We have participate, we can jump to the next slide. Climate and Company participated at COP15, and especially we were engaged in target 15 that is related to disclosure. Yeah, it's next slide. Exactly, target 15, and we were so happy with the outcome of COP15 in that regard. It was taken the decision that all companies shall disclose ESG information, and
from our interpretation, it contains the relevant elements of a disclosure system, namely that there is double materiality in that the whole value chain is included, and that is and the system supports a mandatory disclosure. Yeah, we are very much fans of mandatory disclosure, because if we have a voluntary disclosure system, we see a lot of cherry picking, and companies and financial institutions report on the nicest and beautiful things they do, but they somehow forget in this process to disclose those things that are relevant for investors. Yeah, and that is not only the beauty, it's sometimes really what is not working well. What will be interesting is what does that mean on existing systems? We have ISSB, we have GRI, we TNFD, we have the US Americans SEC disclosure standards. We know that in Brazil, GRI is one of the most used disclosure standard. But what does it mean for these systems, and will we need to develop a new disclosure system that is CBD? It's good for CBD. We think not. Yeah, we should not invent a new wheel. We should somehow look at what is there, align, make it comparable, so that financial sectors and companies in Brazil that do report on ESG somehow speak the same language as a company or financial institute in Peru or in Europe or in other places. Yeah, so that investors can understand the different systems and do not need a translator between ISSB, GRI, and or other systems that might be involved. And when I talk about standardization, of course, we need to take care that it's not a downward standardization, that the lowest level is the one that at the end of the day is the common ground, but that there is an ambition. Next slide. Taxonomies. Let me briefly talk about that. Next slide. Yeah, just an overview on taxonomies. This picture is from one of our publications from January this year. This has changed. At that time, we had 29 taxonomies worldwide, either in different phases, either already adopted, others in a very early stage, others even paused, like in Canada. Meanwhile, Mexico and Vietnam have also entered the stage. So we see a lot of taxonomies. We ourselves have been involved in Peru in setting up the, let's say, the path to develop a taxonomy. Again, very good points. By the way, the ones that have been marked yellow are those that have considered biodiversity aspects in their taxonomy. So very interesting to look, for instance, at the one in Colombia, to see how they handled the biodiversity nature aspect in the taxonomy. Again, a lot of taxonomies contribute to capital market transparency. A lot of taxonomies do not help. Yeah, they need to be somehow aligned, comparable, and ambitious. Next slide. The fora where we think that harmonization could take place is on the one hand, the International Platform on Sustainable Finance, that is
a working group that you might know that are working on taxonomies. We have a lot of, let's say, hope that on the G20 level, there will be more harmonization in the Sustainable Finance Working Group. And when I talk to G20, I'm also, that could be part of the discussion, Brazil will take over the presidency of G20 in 2024. What role can Brazil play in that regard? Is that a topic that is on the agenda? Will the Brazilian presidency push harmonization and biodiversity? That would be something that I would be much interested. And the LAC working group. Now, next slide, very briefly, the last element of especially European regulation in regard to sustainable finance, the supply chain regulation. There is European supply chain regulation and German supply chain regulation. I know that it's a controversy among the different between Europe and Brazil, this regulation. Why is it important? Because most of the environmental impact is hidden in the supply chain. I like this picture because you see on the right hand financial sector, services, food and beverage, where most 98% of the impact is really in the supply chain. The automotive and retail sector, again, more than 90% of the impact is in the supply chain. And if you miss we just look on this little small aspect, yeah, and we forget to look into the real area of harm. Next slide, and I guess it's already my last slide. Here the supply chain linking on the one hand the producer countries with the consumer countries. Again, there's a lot of movement in Europe in regard to regulation considering supply chains, disclosure, and the taxonomy, and it needs to be aligned in order that we look at the same thresholds, the same metric, we can use the same data. If it's not interlinked, then it does not contribute to market transparency. And of course, it has an impact on exporting countries in Brazil, for instance, on the coffee, cacao, cattle, or soy sector. And here in Brazil, you have also good regulation, and how this European new regulation is working with the Brazilian regulation, how it fits, is something that we are really looking at in order to, at the end of the day, to make it happen. And that's it. In a nutshell, we believe that sustainable finance will be a very, very important instrument to capital market transparency contribution. We need capital market transparency in order to mobilize private sector investments and to redirect it from bad to good investments in order to close the financing gap that Karen, for instance, highlighted. Thank you, and looking forward for the discussion. Obrigada, David. Foi ótimo a gente entender um pouquinho mais, né, dessas reações aí, das oportunidades relacionadas ao setor financeiro, como, né, endereçar esses gaps, como ferramentas como a taxonomia, os reportings, as próprias ferramentas de análise podem ser aliadas aí nessa tarefa, né, e principalmente, né, esse último ponto que eu acho que rende bastante discussão ainda da cadeia de suprimento de fornecimento, que é super importante também neste tema. Vou passar para a Sofia, que vai conduzir essa segunda parte aqui do nosso webinar, das perguntas.
Fiquem à vontade em ainda mandar perguntas para os nossos palestrantes. E, Sofia, obrigada aí pela coorganização do nosso webinar e deixei com você. Perfeito, muito obrigada, Thaís. Gostaria de agradecer a Karen, ao David pelas excelentes apresentações, trazendo, como a Thaís já fez o resumo aqui, trazendo esse overview sobre os principais conceitos envolvendo essa agenda, trazendo um pouquinho o que é da biodiversidade, capital natural, um pouquinho dessa agenda global e também os instrumentos financeiros que são importantes para a gente poder estar endereçando essa agenda. Eu vou iniciar com uma pergunta para ambos, Karen e David, que é relacionado a um assunto bem sensível no Brasil e extremamente importante. No contexto brasileiro, a agenda da biodiversidade está muito relacionada às questões de uso do solo, e principalmente ao desmatamento, que é o ponto-chave a ser endereçado para que também alcancemos, como Brasil, as metas estabelecidas na nossa NDC, que são as contribuições nacionalmente determinadas, que estão vinculadas ao Acordo de Paris. Conforme mencionado, inclusive, pela Karen na sua apresentação, as mudanças no uso do solo correspondem por 40% das emissões de gases do efeito estufa no Brasil. Eu gostaria de perguntar, se vocês podem compartilhar um pouco das percepções de vocês sobre os principais desafios para o Brasil até 2030, para a incorporação dessas questões nessa agenda, não apenas no que toca aos papéis e responsabilidades do governo, mas também do setor privado, em especial o setor financeiro. Então, acho que essa é uma agenda bem importante. Se vocês puderem compartilhar um pouquinho dos insights de vocês em relação a isso e encorajar novamente os participantes para que possam colocar suas perguntas no chat para a gente trazer aqui para o debate. David, você primeiro. Wow, thanks. The role of the financial sector. Looking at my work at KfW, it is not so that banks are completely just not having the topic on the agenda. Yeah, it's at least for professional banks, I would say it's part of the due diligence. Yeah, and you simply cannot risk that your reputation is damaged by financing, let's say, projects that contribute to deforestation. So it is on the agenda of those financial institutions that are professional. Unfortunately, there are too many, and I'm talking especially on European financial institutions where we made a lot of interviews, where I would say they're not professional the way they do the due diligence. Yeah, because at least the overall topic biodiversity risk is not yet on the agenda. Yeah, in some banks that have a focus, let's say, on sustainable investment, of course. Others that are especially state-owned, yes. But there are a lot of other financial institutions that have those risks not on the radar, or where the management says, okay, we have now worked so much on climate, let's first continue working on the climate risk that we have understood and where we have metrics and where we can calculate the portfolio at risk, and then see what we can do with regard to biodiversity risk. So we need more pressure, we need more regulation, and the nice thing is that in Europe we see a lot of regulation that we hope that the financial sector will put more pressure. One of the for instance, the deforestation, there's more and more regulation that companies need to look into their supply chain and the impact on deforestation, and we are working that the financial sector is included in that regulation so that all financial sector
covered under that regulation need to run this due diligence procedures. Last word, and then Karen, maybe. What we see is that not only the financial sector is financing projects, but it's a lot of equity and other investors, like exporting firms that are providing financing for soy, for instance. And it's therefore, it's if you look only on the financial sector, you may not maybe cover all those financiers of deforestation, harming of contributing to deforestation. You need to look at other equity providers, at export financiers that need to get this risk also on the agenda. So in a nutshell, we need to work on regulation that the financial sector is working more professional, yeah. And secondly, we need to look at those investors that are also contributing to financing harmful projects, namely exporting companies and equity providers. Vamos lá. Eu quero dividir a minha resposta, pessoal, em três partes, tá? E a minha primeira parte, eu vou, inclusive, responder já um ponto que o Diogo Barbalho colocou aqui no chat para nós, né? As ações, a solução não é única, né? Nós precisamos ter como se fossem peças de um mosaico que se somam para ter o resultado final, né, de reduzir efetivamente o desmatamento e bloquear a perda de biodiversidade. Nesse sentido, primeira coisa, não tenha dúvida, é comando e controle. Comando e controle significa fiscalização. Fazer fiscalização precisa de gente, precisa de equipamento, precisa de insumos. E, neste momento, o que mais falta para comando e controle no governo federal, estadual, é gente, condições de contratar pessoas, né, concurso público, recursos orçamentários para aquisição de equipamentos, aquisição de condições de trabalho, inclusive. Então, por um lado, o Brasil ele tem uma grande capacidade de captação dos países doadores para execução de projetos. Mas existe uma parte basal que se relaciona à gestão pública que precisa ser aprimorada. Então, o Diogo lembra aqui como é que a gente, né, executa sem ter gente, e eu concordo plenamente com ele. A gestão pública precisa ser melhorada e acelerar os processos para, entre outras coisas, resolver um dos primeiros itens da questão, que é comando e controle, porque o que é ilegal não tem o que discutir, né? Aplica-se a lei e estamos resolvidos. Então, esse é um primeiro desafio e que não tem uma resposta fácil. O segundo ponto, no caso do Brasil, o desmatamento ele acontece no Brasil inteiro, mas a situação na Amazônia é crítica. E a situação na Amazônia ela é crítica por vários fatores. Primeiro, que ainda existe um mito de ocupação de um território como se não houvesse ainda o bom entendimento do valor econômico da biodiversidade, né? Então, a primeira coisa é realmente trazer uma efetividade nessa discussão para uma política de bioeconomia que possa realmente contribuir para a manutenção da floresta em pé, é chave. Mas, ainda assim, você tem os processos de ocupação que muitas vezes se dá pela grilagem de terras por conta do próprio governo, que não está tendo a efetividade necessária na gestão pública, não conseguir fazer a destinação de muitas das áreas que ainda são terras públicas não destinadas e que são chave, porque hoje a maior parte da grilagem de terra, a maior parte do desmatamento está concentrada nessas áreas, né? A dinâmica do desmatamento da Amazônia mudou um pouco. Não é só uma questão daquela ocupação, né, que existia anteriormente, mas hoje a especulação pela terra é muito grande. E aí todas as outras atividades ilegais entram nesse sentido. E nesse ponto, infelizmente,
a pecuária, que é um setor super importante na nossa agricultura, aparece como um dos vetores dentro desse processo, dentro dessa cadeia perversa, que precisa ser melhorada. E aí, para resolver esse problema, a gente tem 4 eixos: regularização fundiária, regularização ambiental, assistência técnica e crédito, gente, acesso a crédito. E esse acesso a crédito, como muitas vezes eu não consigo resolver o problema da regularização fundiária, é importante desenvolver outros mecanismos financeiros que ajudem até se dar esse processo de regularização fundiária e o próprio processo da regularização ambiental, que a implementação do nosso Código Florestal também está muito lenta, é necessário desenvolver para que a máquina siga girando. Então, esses 4 eixos também precisam ser priorizados nessa equação. E, por último, dentro dessas 3 peças de mosaico, por isso que eu falo, a resposta não é simples, ela é complexa. Eu vejo também que, dentro do setor financeiro, há uma responsabilidade muito grande na adoção de salvaguardas sociais, ambientais e climáticas dentro do seu processo de financiamento. Então, se você traz isso para a fase do seu planejamento e institui isso, né, dentro das suas operações, você já consegue, desde o começo, desde a origem do processo, mudar. Então, eu acredito que se a gente consegue, com os diferentes atores atuando, somar essas peças do quebra-cabeça, que não é simples, não é rápido, mas é possível, a gente consegue fazer essa diferença. Obrigada. Perfeito. Obrigada, Karen. Obrigada, David. Eu vou endereçar uma pergunta que está no chat, e que, na verdade, são 2 perguntas, então, que podem ser respondidas, né, através dessa questão. Considerando os diversos frameworks, protocolos, metodologias, qual o melhor caminho para as empresas, principalmente o setor financeiro, incluir biodiversidade em suas operações? O David já falou um pouquinho sobre essa questão do disclosure ser obrigatório, né? Mas se o David puder comentar um pouquinho mais sobre essa questão, depois a Karen também quiser complementar, como efetivamente o setor financeiro deve, né, inserir nas suas operações a questão da biodiversidade. Você responde, David? Sim? Por favor. Let's see. With regard, how can companies include, let's say, biodiv risk assessment into their operation? The first thing is to do it other than what we see in many small, medium-sized and large enterprises in Europe, that they just do not take that as a risk, or do not take it serious. And then what they do is oppose laws and regulation and taxonomies, and only complain that, oh no, another regulation and much more work for us, and to oppose things. Yeah, that is, let's say, the first step that they should not do. Yeah, biodiversity risk is a serious risk, as we have seen, especially when looking at bank portfolios, how much is at risk. And this is, and we are talking of transitional risk, but that could emerge in a very short moment. So our recommendation, when we are engaged in SME working areas in Germany, and it's just that trying to convince enterprises that biodiversity risk is a serious risk. We have been working on tools, and there are other very good tools. I just mentioned Trace here, for instance, that companies can use to assess risk. They need to really analyze their supply chain and the risk and biodiversity risk. And so
the first step for me, and that is maybe part of the answer, is really to sensitize companies to somehow work on their complaints, and maybe they are afraid of extra work, of extra workload. And a very common argument that we often hear is, oh, we would like to look at the risk, but there is no data available. And that's wrong. That is 1980 argument. We are a couple of years ahead. The data is available, the tools are available, methods are available. So don't complain, take it serious and take action. Perfeito. Tem alguma consideração, Karen? Acredito que o David trouxe, né, pontos assim fundamentais dentro dessa análise. Agora, é um processo, né, gente? E o processo exige um pouco de resiliência e melhoramento continuado. Então, não é simples, realmente não é simples, mas eu acredito que à medida que espaços, inclusive como esse, né, do Lab, a gente cria essa governança, eu acho que uma das peças também chave dentro do processo sempre é a governança e a transparência, né? Onde você consegue ouvir os diferentes atores envolvidos, né, na tomada de decisão e na própria cadeia de valor do processo, e assim se apropriar dos melhores resultados. E aí a gente consegue ganhar escala na hora que a gente consegue fazer isso funcionar dentro das políticas públicas, né? Porque, de uma maneira geral, a gente tem bons pilotos, né? Bons projetos, mas a gente não consegue dar a escala que a gente precisa. E para escalar, tem que estar dentro da política pública e a política pública funcionar de forma efetiva. É fácil? Não. É rápido? Não. Mas é parte do processo de desenvolvimento econômico e social no ambiente democrático, né? Obrigada. Perfeito. Nós adoraríamos continuar o debate, porque é riquíssimo. Acho que tem muitas perguntas super interessantes no chat, mas nós vamos ter que, né, ir encerrando nosso webinar para atendermos, né, o tempo proposto. Mas, de qualquer forma, já ressalto que essa trilha ela está só iniciando, então esse é o nosso primeiro encontro, e várias perguntas que estão no chat elas serão interessadas em encontros seguintes, por isso já fica o convite para que todos e todas possam nos acompanhar nos próximos webinars do Lab. Então, nós gostaríamos de agradecer novamente por, né, o Karen e David terem aceito o nosso convite em participar desse primeiro evento da trilha do Lab, com foco em biodiversidade e finanças, compartilhando suas experiências e perspectivas sobre diversidade do setor financeiro no contexto brasileiro e também nesse overview internacional. Também gostaríamos de agradecer ao Álvaro, né, que é o nosso tradutor, e toda a equipe do Lab que está conosco nos bastidores, nos ajudando na organização dessa série de eventos. Lembramos novamente que essa transmissão será disponibilizada no YouTube nos próximos dias, mas ela está sendo realizada no dia 27 de abril para ficar o registro. Fiquem todos de olho nos canais e nas redes do Lab, onde serão comunicados os próximos eventos da trilha, assim como todos os conteúdos relevantes relacionados a esse tema. O próximo encontro será no dia 1º de junho e deverá endereçar a temática da biodiversidade relacionada a riscos financeiros. Mais informações serão encaminhadas, serão divulgadas pelas redes do Lab nas próximas semanas. Muito obrigada a todos novamente, obrigada Karen, David, pessoal do Lab, e obrigada a todos pela presença. Muito obrigada. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigada. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Muito obrigada. Tchau, tchau.